Quero falar agora sobre Marcos Leonardo, informação exclusiva. O centroavante de 22 anos de idade, que quase foi parar no São Paulo, está completamente descartado do tricolor, ainda que ele vá à justiça. Nessa sexta-feira, o Al Hilal informou a Liga Saudita sobre a inscrição dos seus atletas. E, de fato, Marcos Leonardo e Renan Lodge ficaram de fora da relação. A partir de agora, o Marcos Leonardo e seu empresário Fernando Brito vão debater e discutir se vale a pena ou não ir à FIFA para pedir a rescisão do contrato. E há jurisprudência. Existem outros casos de atletas que não foram inscritos no Campeonato Saudita e conseguiram a rescisão do seu contrato. Ainda que essa seja a posição tomada pelo jogador e por seu agente, Marcos Leonardo não reforçará o São Paulo. Ele entende que, ficando livre no mercado, precisará buscar um outro tipo e modelo de negociação. A ideia, por exemplo, é fechar com um time grande do futebol europeu. Nicola, mas então por que ele decidiu vir por empréstimo ao São Paulo? E o negócio só não aconteceu por causa do Al Hilal. Era algo muito específico daquele momento. Vale a lembrança de que o Marcos Leonardo tem 4 anos de contrato com o time saudita e não seria usado no campeonato local. Até por isso, pintou a proposta do São Paulo, time do coração dele, para que ele pudesse momentaneamente, durante 4 meses, atuar pelo tricolor, sonhando com o título da Libertadores e também com uma valorização que pudesse o levar para a seleção brasileira. Marcos Leonardo usa muito o exemplo do Caio Jorge, alguém que não conseguiu performar na Europa e que veio ao Brasil e jogando bem pelo Cruzeiro, foi chamado pela seleção. Marcos Leonardo foi bem no Benfica e foi melhor ainda no Al Hilal, tanto que foi artilheiro da Copa do Mundo de Clubes e o principal goleador do time na primeira temporada. A questão é que lá os caras querem grife e contrataram Darwin Núñez, centroavante da seleção uruguaia e ex-jogador do Liverpool. Até por isso o Marcos Leonardo perdeu espaço. Se ele conseguir na justiça rescisão do seu contrato, a ideia vai ser buscar um contrato longo e com um clube grande do futebol europeu. A chance de voltar ao Brasil está praticamente descartada. Isso não faz parte do projeto de carreira do atleta, que viria ao Brasil pro São Paulo, especificamente por esse período de empréstimo na janela. Sem essa possibilidade, agora ele discute os próximos passos e vai aguardar uma posição do Al Hilal. O time saudita pretende dar um reajuste salarial para ele? Tem alguma promessa a fazer de empréstimo a partir de janeiro? Tudo isso vai ser debatido ao longo da próxima semana. Alguma chance de o Oscar jogar a primeira partida contra a LDU? Acho bem pouco provável, para não dizer impossível. O Oscar voltou a trabalhar, foi liberado pelo departamento médico nessa sexta-feira, voltou a trabalhar com o grupo. Mas, cara, especialmente para alguém que tem um histórico de lesões grande e que vinha de um processo lento de recuperação, acho praticamente inviável que ele esteja à disposição. A partida contra a LDU na altitude de Quito já acontece na semana que vem. E ainda tem esse episódio, né? Da questão da altitude. Eu acho que a tendência é que ele seja preparado para estar à disposição no jogo da volta, que acontece no Morumbi, em que São Paulo vai ter a chance e a oportunidade de chegar à semifinal da Libertadores da América. Só para quem está chegando agora e não pegou a notícia, o Oscar foi presença na primeira parte da atividade com o grupo, aquela que não envolve risco de choque, tá? Camisa 8 se encontra na 8ª semana de recuperação de fraturas em 3 vértebras lombares. Iniciou o período de transição com a preparação física, o último antes de ser totalmente liberado para os trabalhos ao lado dos companheiros. Ele pode voltar contra a LDU no dia 25, partida de volta das quartas de final da Liberta. Beleza? Qual o patrocínio que está perto de São Paulo? Do São Paulo? Vi uma matéria que tem um patrocínio próximo para as mangas. Deixa eu ver se eu consigo avançar isso aqui para você, Alan. Peraí, já estou pintando aqui. São Paulo tem algumas negociações. A manga tinha sido reservada para o banco, né? Tranquilinho. Posso contar contigo. Quer ver? Estou mandando aqui para o Tony a mensagem. Peraí. Olha o que me perguntaram na live. Enfim, mandei aqui, assim que tiver alguma posição também já conto para vocês, tá bom? Felício quer saber se teve oferta para o Ferreirinha do São Paulo. O que eu ouvi é que havia tido uma oferta por empréstimo. Mas por empréstimo são... Quer ver? Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí? Verdade é... Teve oferta de empréstimo do Besiktas pelo Ferreira?
Já dá para cravar que o Ferreira não sai, tá? O Ferreira fica no São Paulo. Isso é isso é certo, líquido e certo. Nessa sexta-feira, só para vocês entenderem como é que surgiu a especulação. Lá na Turquia, um site afirmou que o Ferreira estava sendo cogitado pelo Beşiktaş. O nome teria sido sugerido, o Beşiktaş gostou e ficou de fazer uma proposta, tá? Mandei mensagem aqui para o presidente de São Paulo só para a gente trazer um termômetro em relação a essa possibilidade de negociação. Se houve proposta, se não houve. Uma filha. Espera aí. Vamos lá. A Maria de Fátima perguntou se teve oferta para o Ferreira. O presidente Júlio Casares está respondendo. Eles queriam comprar, nem quisemos conversar. Boa. Chegaram a oferecer quanto? Então, só para vocês entenderem, a oferta do Beşiktaş não foi de empréstimo não, tá? Foi de compra, mas o São Paulo determinou que o Ferreira não saia. Não dava para vender o Ferreira nessa altura do campeonato, depois de todos os últimos negócios mesmo, né? Sobre o São Paulo, eu acho que há enormes dificuldades financeiras no São Paulo. É um clube que arrecada bastante, perto de 1 bilhão, mas que tem uma dívida próxima a 1 bilhão. O São Paulo tem bom patrocínio master, o São Paulo tem excelente capacidade de arrecadação com o Morumbis, com o seu programa de sócios torcedores, mas é um São Paulo que gasta demais. E por gastar demais e ter dívidas gigantes, tem um custo dessa dívida extremamente alto. O São Paulo havia prometido mais rigor na condução e no pagamento das contas. Até por isso, todos os reforços que chegaram não tiveram custos com aquisição de direitos econômicos. Mas ainda assim a gente pode discutir se vale a pena você trazer o Wendel e Enzo Dias, ambos para a mesma posição, cada um próximo a R$1 milhão por mês de salário. A gente pode discutir se não valeria a pena o São Paulo ter feito um esforço um pouco maior para a contratação de um centroavante. Acho equivocadas as vendas dos atletas da base, da forma como o São Paulo fez, vendendo jogadores assim que eles surgem, e aí garantindo pouco dinheiro ao São Paulo, enfim. São observações que eu tenho. Eu não acho que o Júlio é o pior presidente do mundo, como muita gente tem escrito. Acho que o Leco certamente foi bem pior, e o Carlos Miguel Aidar, por todas as circunstâncias, não pode nem estar nessa comparação. Mas há uma série de melhorias que essa diretoria precisava fazer, especialmente no seu departamento de futebol. O Marco Aurélio está perguntando se o Ferreira virou craque. Não, certamente não. Sobre patrocínio. Comecinho da live. E o Alan Santana escreveu o seguinte: qual o patrocínio que está perto do São Paulo? Vi uma matéria que tem um patrocínio próximo nas mangas. Ainda não evoluiu. São Paulo guarda, desde o ano passado, essa propriedade da manga para o banco digital. Que ele tinha primeiro um acordo com a Magnum Bank, depois o Júlio Casares apareceu com uma outra oferta, enfim, no final das contas, nenhuma coisa nem outra fecharam até agora. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele estilo de notícias super importantes e atualizados da maior clube brasileiro. A gente fala realmente do São Paulo, maior clube do Brasil. Então, se você ficou no vídeo até agora, não importa se alguma já faz aí a sua inscrição, deixe se inscrever no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do São Paulo Tricolor Paulista, o maior clube do mundo. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Fui.